Oi, gente, tudo bom? Para quem não me conhece, meu nome é Paloma Piscinini, eu sou bióloga e moro em Milão já faz um ano. Eu tenho utilizado as minhas redes sociais para compartilhar todas as informações que eu tenho coletado sobre o coronavírus e queria aproveitar e agradecer o pessoal que está compartilhando meus stories, os vídeos, porque é a maneira que eu acredito que nós temos de ajudar nessa conscientização sobre a doença, né? E, inclusive, recentemente eu fiz um vídeo respondendo a maioria das perguntas que eu tenho recebido. Eu vou deixar a informação Vou deixar o link do vídeo aqui na descrição, depois quem quiser dar uma olhada. E hoje eu resolvi conversar um pouco sobre como é que está sendo a rotina de isolamento social aqui na Itália, né? Eu basicamente compartilho todo esse meu dia a dia nos stories, no Instagram. Recebo bastante perguntas, pessoal com dúvidas e até mesmo curiosidade, querendo saber como é que tá a situação aqui. Então eu acho legal também pegar e compartilhar com vocês como é que está sendo esse momento, né? Bom, hoje é dia 17 de abril, a gente já está oficialmente vivendo esse isolamento há uns 37 dias aqui em todo o território italiano, né? Só que eu, particularmente, eu começo a contar desde o dia que saiu o primeiro decreto, que foi dia 22 de fevereiro, né? E eu digo pra vocês que eu acho que o que fez com que a Itália fosse se transformasse por tanto tempo o verdadeiro epicentro dessa doença foi que demorou muito para cair a ficha. Demorou muito para a gente entender os impactos, para entender o que era a gravidade dessa doença como um todo. E eu acho que isso acaba sendo perceptível a partir do momento que se a gente começa a olhar para trás, a gente lembra que logo no momento, assim, logo no início desse surto, começou a circular uma campanha publicitária que falava Milano non si ferma, quer dizer, Milano não para. E ela foi até endossada pela própria prefeitura, o prefeito de Milão, e ele instigava que as pessoas saíssem do isolamento, voltassem às atividades normais, e isso, até recentemente, o próprio prefeito veio a público e disse que foi um grande erro, porque na verdade a gente hoje entende, a gente vê que o distanciamento social é fundamental para conter a propagação dessa doença. Então, assim, gente, é muito complicado, porque a gente tá falando de um vírus, a gente tá falando de algo que a gente não consegue perceber, que a gente não toca, que muitas vezes, por exemplo, eu e Marcelo, a gente tá morando há um ano aqui, mas a gente não tem tantos amigos italianos, então a gente não está a gente não tem tanto contato com pessoas que moram aqui e que vivem essa realidade muito mais próxima, né? Porque a gente acompanha muitos amigos dizendo que, na verdade, hoje em dia, tu acessar o feed do Facebook é as pessoas entrando e todo dia tem alguém se despedindo de um ente querido, de algum amigo. Então, eu acho que é muito complicado quando tu não tem esse contato real com essa realidade. Eu acho que começa a chocar muito quando tu começa a perceber pequenas coisas, assim, nas ruas, né? Por exemplo, eu tô caminhando na rua e eu vejo ambulância passando aqui no bairro, barulho, a sirene tocando todos os dias. As pessoas cada vez mais, tu vê a quantidade de pessoas que ficam nas sacadas hoje em dia porque ninguém pode sair, a gente não pode ficar circulando, né? Então eu acho que nessas coisas começa a cair a ficha e infelizmente o fato das medidas terem demorado tanto para serem tomadas fez com que realmente a Itália acabasse se tornando esse epicentro, né? E dito isso, eu acho que as medidas preventivas elas começaram de maneira muito tímida. Logo quando começou o surto, que estava mais ainda o foco maior continuava na China, algumas regras já começaram a ser implantadas, por exemplo, né? Por exemplo, a maioria dos estabelecimentos continuavam operando, só que eles eram obrigados a manter uma distância mínima de 1 metro entre os frequentadores e clientes, não poderia ter um número grande de pessoas dentro dos lugares, deveria ter uma redução desse número, né? E então a gente percebia que as coisas estavam acontecendo, que a circulação ainda existia, que não existia tantas restrições. Mas a partir do momento que o número de contágios começou a aumentar, e as medidas começaram a ficar cada vez mais rígidas, né? E eu acho que o que apavorou muito também foi o aumento muito grande de contágios e de mortes em Bérgamo,
que foi uma das cidades que por muito tempo também foi a cidade com o maior número de vítimas, né, de pessoas contagiadas e de mortes. Tanto é que eu não sei se também vocês viram, mas chegou ao ponto que a cidade não tinha mais como absorver até mesmo os mortos. Era necessário que os corpos fossem retirados dos hospitais, utilizando caminhões do exército, e fossem levados para outras cidades para que pudessem, enfim, velar, cremar e velar, na verdade, nem não podia, né? Até esse momento foi impedido em função da propagação do vírus. E eu acho que nesse momento foi que também começaram a se dar conta que o sistema de saúde ia colapsar, como de fato aconteceu. Nós não tem equipamentos de proteção individual para todo mundo, não existem respiradores, leitos. A situação começou realmente a ficar muito grave. Até mesmo os profissionais de saúde não tem um número suficiente para todos os atendimentos, sem contar que essas pessoas também estavam sendo infectadas. Houve uma perda considerável de profissionais de saúde. Então tudo isso começou a preocupar, começaram a entender que era necessário sim garantir o distanciamento social. E aí nesse momento começou cada vez mais a realmente apertar o cerco, e medidas mais rígidas começaram a serem tomadas. Até que, por exemplo, né, como vocês sabem, os estabelecimentos que estão operando hoje são somente aqueles que prestam serviços essenciais, né? Ou seja, a gente está falando de supermercados, farmácias, correios, bancos, pessoal que pode está fazendo home office. Existe essa restrição, existe todo um cuidado para realmente reduzir ao máximo a circulação de pessoas nas ruas. E outra coisa muito importante que está diretamente associada ao fato do sistema de saúde já não estar, de ter realmente colapsado, foi que o chefe da Agência de Proteção Civil, ele mesmo informou que os dados que nós temos hoje sobre o número de contagiados, o número de mortos, não é um dado que nós podemos realmente nos prender a ele. Por que ele diz isso? Primeiro porque a Itália inicialmente não conseguiu fazer tantos testes assim. Agora que ela está conseguindo correr atrás e tá conseguindo fazer um número alto de testes diários, mas no início não era dessa forma. Então, e outra, né? Os testes só estão sendo feitos entre pessoas que estão indo para o hospital em busca de tratamento, em busca da internação. Ou seja, existem muitas pessoas aí que não foram diagnosticadas, então não estão contando neste número que nós temos atualmente de contagiados. Existem muitas pessoas assintomáticas, existem muitas pessoas com sintomas leves que não estão contabilizadas. E isso daí acaba sendo é muito difícil, então, a gente poder determinar de fato do número que nós temos como previsão. O chefe da agência, ele pegou e falou que existe uma perspectiva de mais ou menos 640 mil italianos contaminados até o final do ano. No período que ele deu essa entrevista, foi mais ou menos na mesma época que veio aqui uma equipe médica dos chineses que combateram o coronavírus na China. Eles vieram aqui meio que dar uma assessoria para a cidade de Milão, e eles relataram que do jeito que as coisas estavam não era suficiente, que ainda existia circulação de pessoas, que o transporte público ainda estava operando e que principalmente as pessoas não estavam usando máscaras. Máscaras é sim um equipamento necessário que deveria ser usado. E eu confesso para vocês que eu não usava máscara. O meu entendimento é que, como estava faltando máscara, como estava faltando EPI, o melhor era realmente deixar para as pessoas que estavam precisando, que era no caso os doentes e também as pessoas que atuam na área, né, que precisavam se proteger para fazerem o serviço. Mas a partir do momento que eles explicaram melhor e eu entendi, eu acho que realmente está correto, que
Existem muitas pessoas, como eu falei, assintomáticas e com sintomas leves, ou seja, existem muito mais pessoas que nós não sabemos quantas são e quais são, que podem sim estar contaminando outras. Então, se a gente não tem garantia aí, eu não posso vir aqui dizer para vocês que eu não tive coronavírus, porque eu posso ter sido uma pessoa assintomática, isso daí é algo que pode ter acontecido, ou que posso estar nesse momento, eu não sei, gente. Então, nesse momento é importante a gente usar as máscaras para justamente se prevenir e evitar com que exista que aumente o número de contágios, né? Então, essa medida também recentemente foi estipulada, né? Então, logo depois que essa equipe médica veio e deu esse relatório, já veio um outro protocolo, né? Uma outra medida que falava que além da questão dos usos das máscaras, as pessoas foram proibidas também de fazer atividades físicas individuais nas ruas. Isso também foi proibido, tanto é que hoje em dia a gente só vê as pessoas realmente nas ruas para ir na supermercado, na farmácia, nos correios, pagar as contas. A gente não vê gente circulando fora que não seja para atender, é para resolver essas questões básicas mesmo, né? E uma coisa muito importante, que eu tô falando isso da minha experiência, né? Da onde eu vivo aqui no meu bairro, né? Eu sei que tem muitas pessoas que veem outras coisas acontecendo em diferentes bairros e diferentes regiões da Itália. Mas pelo menos aqui, eu não vejo gente circulando na rua que não seja para realmente resolver essas pequenas questões. A outra coisa que as pessoas me perguntam muito é sobre a questão dos mercados, dos supermercados. Bom, gente, o supermercado hoje, agora, o que acontece? A gente não entra se não tiver máscaras, né? É necessário as máscaras e eu e meu marido, além das máscaras, nós optamos também em usar luvas. E além disso, a gente tem toda uma preparação quando a gente vai e quando a gente volta. Então tem que usar as máscaras, a gente usa basicamente sempre as mesmas roupas, o mesmo calçado. E quando a gente volta para casa das compras, a gente esteriliza tudo. A gente usa uma solução de água e álcool e passa no carrinho, passa nas roupas, passa nos sapatos, e nós temos uma área separada para deixar essas roupas e os sapatos ali guardados para justamente evitar qualquer tipo de contágio, né? Porque, como se sabe, né, o vírus tem uma vida ativa aí, uma média de 4 a 9 dias. Então a gente tem esse cuidado extra justamente para tentar se precaver, né? E como eu falei, todas as embalagens, elas estão esterilizadas antes de ir para armário ou geladeira, e a gente esteriliza também o espaço em que a gente está fazendo toda essa limpeza, né? Outra coisa, gente, eu não tenho a gente chega das compras, a gente chega das ruas, a gente vai imediatamente lavar as mãos. E uma coisa que a gente tem feito, eu não tenho usado mais sabonete convencional. Eu uso sabão mesmo, aquele sabão de roupa para realmente limpar bem, né? Se caso vocês não têm nem álcool gel, a gente também tá usando água sanitária para fazer essas limpezas eventuais, né? Bom, a grande questão do supermercado é que hoje a gente passa um tempo considerável em fila, porque não entra um número maior de pessoas. A mesma coisa, tem que manter a distância de 1 metro, tem que se seguir essas orientações. No supermercado mesmo, os atendentes ficam todos eles usando máscaras, existe uma estrutura no caixa que realmente limita o contato entre o funcionário e o cliente. As pessoas me perguntam se falta comida, se falta produto. Gente, olha, realmente faltou nas primeiras 2 semanas, quando começou a história do coronavírus na China. E foi só essas 2 semanas. Eu, de fato, me assustei, fiquei bem preocupada quando eu fui no supermercado a primeira vez e vi aquelas prateleiras vazias e vi a bagunça no supermercado. Eu fiquei bem preocupada, mas depois as coisas normalizaram. A questão de preço também não mudou, basicamente, assim, houve uma diferença, um aumento de centavos, nada muito absurdo. Mas a minha interpretação, né, por que eu acho que as pessoas começaram naquele afã assim, de pegar e buscar estocar? Eu acredito que isso tem muito a ver até mesmo com a história daqui, né? A Itália já passou por 2 guerras mundiais. As pessoas aqui a minha região, o meu bairro,
A Itália em si tem a segunda maior população de idosos. O meu bairro tem muito idoso, então eu acredito que são pessoas que se não viveram se não viveram a Segunda Guerra, foram criados por pessoas que estiveram com aquela coisa muito presente. Então, passaram por muitos momentos de racionamento e de escassez. Então, quando começou essa história do coronavírus, eu acho que foi isso, sabe? Foi esse espírito, esse instinto protetor, de proteção, começou a surgir nas pessoas e realmente buscar se precaver, né, na medida do possível. Bom, gente, eu acho que era basicamente isso. Deixa eu até dar uma olhadinha aqui na minha cola, porque é muita pergunta e depois posso me perder. Outro ponto, claro, importante. A gente para sair de casa, a gente tem que levar uma autodeclaração. Nessa autodeclaração, a gente informa que nós não temos coronavírus, que nós não passamos por um período de quarentena em função do coronavírus. E se, por exemplo, a gente não pode circular muito além das nossas residências sem ter uma justificativa plausível. Se caso a polícia nos para, é capaz, identifica que daqui a pouco a gente estava mentindo, teve coronavírus, aquela coisa toda, além de uma multa, a pessoa pode ser presa e até ser indiciada por homicídio culposo. Então a gente vê que existe realmente um foco muito grande em manter o distanciamento e realmente diminuir a circulação de pessoas nas ruas. Outra coisa que as pessoas me perguntam muito é sobre a questão do lockdown, o que eu acho, né? Qual a minha opinião? Eu vou dizer para vocês que hoje, vivendo essa situação, tendo o conhecimento que hoje a gente tem de como funciona, dos impactos, de quão rápido é a propagação e de quão rápido é a evolução do quadro, agravamento do quadro nas pessoas, eu entendo que o lockdown ele acabou sendo necessário porque as pessoas não estavam respeitando o distanciamento, as pessoas não estavam respeitando, as pessoas não estavam acreditando, não estavam levando a sério. E em função disso é que houve um aumento considerável no número de contagiados. E eu acho que não é uma medida fácil, não é uma decisão que vai ser feita do dia para a noite, tem que ser muita pesquisa, tem que ser muito analisado, é uma questão política, econômica, de saúde, é muito difícil tomar essa decisão, é muito difícil, mas eu acredito que foi a decisão que eles viram necessária para justamente estancar o número e a evolução do quadro de contagiados aqui da Itália. Eu acredito que é muito importante a gente vir aqui falar, explicar o que está acontecendo, como que está sendo, para que as pessoas realmente se conscientizem se conscientizem do impacto e o que é essa doença. E principalmente que as pessoas entendam que elas são sim autorresponsáveis, elas são responsáveis pelas suas atitudes e que as suas escolhas impactam sim na vida das outras pessoas. Eu tenho visto muitas pessoas ao invés de... Isso no Brasil, né? Eu vejo muitas pessoas que ao invés de seguir as orientações, de realmente se resguardarem, ficarem em casa, pessoas que vão trabalhar e na hora de retornar, em vez de voltar para casa, estão indo para parques, encontros, eventos e... Gente, não pode, não dá. Se as pessoas não respeitarem, se as pessoas não realmente entenderem, não se conscientizarem que elas são responsáveis pelas suas atitudes e as atitudes, as suas escolhas, elas vão impactar na vida de outras e isso pode sim fazer com que isso que está acontecendo na Itália aconteça no Brasil também. O número de contagiados, o fechamento geral, isso tudo é uma possibilidade se as pessoas não respeitarem as ordens, se não respeitarem o distanciamento social, se não se protegerem suficientemente. Por isso que eu venho aqui, que eu toco muito na tecla e tento sempre ajudar nesse processo de conscientização, porque eu acho que é muito importante esse entendimento para que a gente realmente não
não seja o que está sendo aqui. Essa situação é muito grave, é muito triste. Todos os dias aqui em casa eu escuto barulhos de ambulâncias, sirenes todos os dias. É sirene todos os dias. Então, gente, não é brincadeira, é sério. Vocês devem levar a sério, vocês devem serem conscientes e autorresponsáveis mesmo. Bom, gente, essas eram as informações que eu queria trazer hoje para vocês. Eu queria mais uma vez agradecer por vocês estarem sempre compartilhando os vídeos e dizer que se vocês tiverem qualquer outra pergunta, se tiverem, enfim, deixem nos comentários que eu vou tentar responder. E mais uma vez, muito obrigada e espero que eu tenha contribuído realmente, tá? Um beijo e boa noite.